Ciência para a vida. Com a pandemia da Covid, muita informação está sendo disseminada sobre a Covid. Umas coisas são verdadeiras, outras coisas não. Mas neste vídeo apresentaremos factos que você precisa saber sobre os vírus em geral. Afinal, o que são vírus? Olha, vírus são estruturas muito pequenitas, minúsculas, submicroscópicas. Nós os conhecemos como os vírus, por exemplo, da polio, que é um dos vírus mais pequenos que existe, os vírus que causam a gripe, que causa a bronquite, a pneumonia e tantas outras doenças virais, e que são todas muito pequeninas se comparadas a uma bactéria, por exemplo. A estrutura do vírus é muito simples. Elas têm o material genético, que pode ser da ADN ou da ARN, apesar de termos outro vírus, que é o caso do citomegalovírus, que tem os dois. Tem também marcadores na sua superfície que permite que reconheçam as células que eles vão infectar. Há outros tipos de vírus, um que não infecta humanos, que é, por exemplo, o bacteriófago. Esse vírus infecta apenas bactérias e não humanos. Ou seja, a bactéria é o hospedeiro para esse vírus. Há outro que a gente não consegue colocá-lo na classificação de vírus propriamente dita, porque não tem o material genético que acabamos de mencionar há pouco, que é o ADN ou o ARN. Quanto às propriedades dos vírus, olha, deixa-me dizer que os vírus não possuem membranas celulares, ou seja, os vírus são acelulares. Eles não têm núcleos, não têm organelas, não têm citoplasma, podemos dizer que eles não têm metabolismo próprio. Fora da célula, os vírus não crescem, não têm mobilidade, não respondem a estímulo externo e eles são completamente inertes. Os vírus não são considerados ser vivos, mas eles são capazes de usar os processos da célula do hospedeiro para produzirem os seus componentes. Ou seja, eles codificam qualquer processo necessário e que não seja produzido pela célula, mas eles têm essa capacidade. Os vírus também são designados como parasitas intracelulares obrigatórios. O que é que eu quero dizer com isso? Dependem inteiramente do organismo hospedeiro. A analogia esta é, por exemplo, a pulga e o cão. A pulga, para sobreviver, precisa do cão. E ele fica no cão até causar danos. É mais ou menos como os vírus fazem tanto com os animais como com as plantas. Todos os vírus não causam todas as doenças. Todos os vírus são específicos para uma determinada doença. Por exemplo, o vírus da raiva, que é um vírus que tem afinidade pelo sistema nervoso. E eles funcionam mais ou menos como a chave e a fechadura. Precisa de uma chave específica para aquela fechadura. E eles precisam de uma célula para se replicarem. Portanto, eles precisam de entrar na célula, eles precisam de sofrer a síntese, porque eles precisam dos componentes virais para então replicarem-se e acabam saindo dessa célula e liberando muitos outros vírus que vão infectar então muitas outras células. Os vírus têm nomes específicos e esses nomes são dados pelo Comitê Internacional para a Taxonomia dos Vírus. Portanto, eles acabam classificando todos os vírus, como é o caso do novo coronavírus, que tem agora o nome de SARS-CoV-2. Eles causam doença, e por isso são chamados de agentes patogénios, e nós convivemos com os vírus o tempo todo.
Entretanto, os vírus também são usados, por exemplo, na engenharia genética para um bem. E eles podem servir de agentes transportadores de genes para células. Portanto, há muita coisa má, sim, pelos vírus, mas nós aprendemos a conviver com eles, vamos produzindo vacinas, os antibióticos não servem para tratar os vírus, mas podemos usá-los também para a engenharia genética. E assim termina esta aula. Espero encontrar-vos brevemente. Obrigada.